Bom, vamos para o segundo vídeo do RTU Settings. No vídeo anterior a gente deu uma olhada aqui na topologia. Agora vamos olhar ajustes mais comuns, mais gerais do equipamento. Tá? Então vamos começar aqui por Time Management, né? Algo que acho que não assusta ninguém. Né? Então, bem aqui, consigo definir o meu UTC dela, tem as opções, não tem tanto segredo nisso. Aí eu venho aqui em Common Settings dela, né? Seleciono aqui. Aqui novamente eu tenho aquela coisa de região e componente. Tá? Como isso não vai influenciar na nossa base de dados, vou deixar um em um. O cliente é questão de eu mudar, nome da planta, nome do dispositivo, né? Fica aí à vontade de quem está configurando. Né? Aqui a gente tem uma localização geográfica dela, né? Isso dá a ideia de que eu possa saber exatamente onde ela esteja, mas também preciso que quem recebe esses dados saiba tratá-los, né? Então, basicamente esse campo aí. Aqui a gente tem Common Address do ASDU, né? O que eles chamam de CASDU 1, CASDU 2. Neste caso aqui, desse CASDU, a gente vai ver, eu não sei até se na ajudinha aqui ele chega a dizer alguma coisa, não, nada muito específico. Esse cara aqui ele é muito importante para quem está trabalhando com o SICAM Web e vai fazer lógicas lá no texto estruturado. Quando ele for fazer as lógicas lá no texto estruturado, ele vai os nome do ponto, né? Ou seja, ele na verdade ele vai usar o endereço do ponto lá, que seria os IOAs 1, 2 e 3. Quando a gente estiver fazendo base de dados, vamos ver os IOAs. Ele vai fazer uma composição dos IOAs com esse CASDU 1 e 2 que está aqui. Tá? Então, quando estivermos vendo base de dados, vocês vão ver que os pontos são definidos, o endereço interno dele, dos pontos, são definidos por 5 octetos. 2 octetos são esses CASDUs, 1 e 2. Né? E quando eu vou fazer lá nas minhas lógicas em texto estruturado, colocar os pontos, eu não tenho a possibilidade de colocar o CASDU. Então eu tenho que ter aqui, no meu CASDU, os mesmos números que eu vou colocar na minha base de dados, para que o ponto que está na minha base de dados seja reconhecido lá dentro das lógicas. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia do CASDU aqui. Tá? Provavelmente, eu devo fazer um vídeo exclusivo do SICAM Web, porque aqui com o Device Manager não tenho essa dificuldade, porque é uma outra linguagem de programação, mas eu faço um exclusivo para mostrar essa condição aqui é uma concatenização, né, entre esses endereços, ok? Então, vou seguindo aqui. Aqui uma parte da conexão serial, né? Então, lembrando que a CP8021 ela tem duas conexões Ethernet, duas seriais. Dessas duas seriais, uma é 485 e outra é 232. Então aqui está trazendo aí alguma informação de como vai ser essa minha conexão 485. Tá? Aí não tem muito o que explicar, vai depender de como eu estou ligando o meu equipamento. Tá? Bom, enfim, acabei esquecendo de falar aqui, é possível você fazer uma conexão serial para fazer acesso a ela. Não vejo tanta necessidade, porque hoje em dia você faz por Ethernet com muito mais tranquilidade, tá? Então vamos aqui para Network Settings. Então eu estou aqui em IP Address, tá? Dentro de IP Address, o que eu diria que é mais, obviamente, né, a definição do endereço em si, mas isso não carece tanta explicação, acho que nenhum dos outros campos aqui. Esse sim merece alguma atenção. Como eu disse, ela tem duas portas Ethernet, que podem ser completamente independentes, com outra classe de rede, inclusive, ou não. Eu posso ter esses meus dois protocolos Ethernet fluindo pelas duas portas
independente, digamos, se eu tiro o cabo da porta, vou chamar aqui de porta física 1, porta física 2, né? Se eu tiro da 1 e ponho na 2, a tendência é que continue funcionando, né? Ou seja, né, se eu deixar nesse formato switch mode, como se fosse um switch, qualquer porta é porta, vamos assim dizer, né? Ou não, eu quero portas independentes, tá? Então, vamos nos ater só a esses dois métodos aqui para não ter dúvida. O que é o mais comum? Switch mode, tá? Até porque geralmente essas aplicações você sai da remota e vai para um switch. Você não vai querer levar, a menos que seja necessário, obviamente, dois cabos da mesma remota para o mesmo switch. É capaz de você ter até um problema. Então você sai com um único cabo, trafegando os dois protocolos e vai para o switch que você vai ter na sua rede aí, tá? Aqui, Network Connections, só para ilustrar, a CP8022 tem a possibilidade de sair em GPRS. Então, aqui é onde eu definiria qual vai ser a minha conexão. Tá? Vamos nos ater aqui ao LAN. Tá? Então, em princípio, dentro desse cara é isso. NTP, SNTP, se eu quero ou não quero. Né? Se eu quero qual eu vou utilizar, eu defini SNTP, posso ter até 4 servers. Tá? Vou deixar no aqui para evitar, pode ser que dê algum erro para frente. Web server direto, ou seja, dentro dos ajustes da própria CPUzinha aqui que a gente está falando. Tá? Em princípio aqui ele não habilita porque esse acesso a gente vai ver depois que a gente consegue fazer pelas portas dos protocolos de comunicação. Tá? Role-Based Access Control, estamos falando aí claramente de cibersegurança, essa é uma funcionalidade mais voltada ao o CP8050, tá? Esse cara não teria essa disponibilidade. Redundância, o que seria essa redundância? Ó, Network Redundance. E aí quando você clica aqui, a opção já te fala o que seria, ou seja, né? No caso desse camarada, ele tem a possibilidade de line. Do que eu estou falando? Daqueles, isso para quem conhece menos, né? RSTP, line, PRP, HSR, é o tipo de redundância da comunicação. Ela tem a possibilidade de line, tá? Ou nenhuma. Então seria disso que a gente estaria falando aqui. Seguindo aqui, Network, Connection, chegamos aqui em TCP Parameters. Aqui vai lá naquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Não sei exatamente esses parâmetros, o que não mexo, tá? Isso aqui está geralmente inserido conforme normas e muito provavelmente também conforme boas práticas. Tá? Se você tem algum problema de timeout, veja que ele fala claramente aqui, né, que é uma conexão TCP, né? Então não estaria falando de outras conexões. Esses tempos são os tempos otimizados aí que o pessoal geralmente usa, tá? Se usa. GPRS, caso a minha conexão lá naquele outro parâmetro eu tivesse escolhido por GPRS. Os tempos são outros, né? As coisas são um pouco diferentes quando você está falando de GPRS. Então você tem essas possibilidades. Tá? Em princípio, nesse vídeo eu vou parar por aqui. Né? A gente ainda tem aqui, poderíamos começar a falar sobre a PR0, mas a gente já estaria falando de protocolo, isso dá para a gente fracionar em outros vídeos com outros exemplos. Vou vir aqui no meu botão salvar, pegar um exemplo aqui, talvez esse cara seja até mais tranquilo, eu não lembro de cabeça. Olha isso aqui, ó. Eu tenho um campo aqui chamado Show All Parameters. Tá? Então, dentro daquilo que a gente viu, eu tenho mais informações que eu posso colocar. Lembra que antes aqui só tinha o time zone? Aí já veio se eu vou ter horário de verão, né? No princípio, acho que é só. Aí quando começa, quando acaba, mais alguns outros settings que eu posso colocar no meu camarada. Mas como eu disse, esse treinamento é nível básico, né? Então, não vou ficar olhando todos os parâmetros, quero fazer uma conexão simples.
um exemplo simples de parametrização, tá ok? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Siemens. Ingenuity for life.